Olá pessoal, tudo bem? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Eu espero que vocês também estejam bem. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um tipo de substrato em madeira para fixar nossas orquídeas. O que eu vou fazer hoje é específico para eu fixar uma Cattleya metistoglossa, mas você pode estar utilizando para fixar qualquer tipo de orquídea, desde que ela seja epífita. Então, quando nós, cultivadores de orquídeas, falamos em substrato de madeira, estamos nos referindo a orquídeas epífitas, né? Como, por exemplo, as Phalaenopsis, as Cattleyas, Laelias. Então, essas orquídeas elas vão muito bem nesse tipo de substrato. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Zenivaldo Dias e sejam muito bem-vindos a este vídeo. Os materiais que eu vou precisar para estar fazendo esse substrato é um pedaço de madeira. Eu estou utilizando aqui uma soleira. Soleira é aquela tábua que fica na porta, na parte superior, ou também aquela da lateral, que é a mesma coisa. Ou você pode estar utilizando também qualquer outro tipo de tábua de madeira. De preferência que seja uma madeira bem resistente, como essa aqui, porque assim você vai fixar a sua orquídea e ela vai durar muito tempo, né? Então você não vai ter aquela preocupação de estar tendo que trocar substrato com 1 ano, com 2 anos. Então, se você utilizar um pedaço de madeira resistente, madeira firme, você pode ficar ali com a sua orquídea anos, décadas, porque eu tenho orquídeas fixadas em pedaços de madeira que ela vive lá há décadas, perfeitamente bem e florescendo todos os anos, né? E se você quiser colocar fertilizante, ótimo, a orquídea vai gostar também do mesmo jeito, né? Mas se por um acaso você não colocar fertilizante, ela vai florescer também do mesmo jeito, desde que você dê luminosidade adequada e você faça as regas necessárias para que a orquídea consiga se desenvolver. Então ela vai florescer porque os nutrientes que ela precisa para a floração, ela vai retirar da própria madeira, que vai se decompondo muito lentamente. Então o que a orquídea precisa, então ela consegue ali naquele microambiente. Eu vou precisar também de um serrote para poder deixar num tamanho ideal para o que eu quero. Eu vou precisar de um martelo, vou precisar desse tipo de arame aqui, entendeu? Ele é muito maleável, tá vendo? Ele é fácil da gente trabalhar e ele também é resistente. Só que com o tempo, às vezes, ele enferruja, mas é depois de muito tempo, né? Tem alguns que enferrujam muito mais rápido. Esse daqui demora muito tempo. Ele não é galvanizado, mas ele demora muito mais tempo para poder se oxidar. Eu vou precisar também de uma caneta e pregos. Ó, se eu for utilizar, quando eu utilizo um pedaço de ripão para fazer o mesmo tipo de substrato, eu utilizo esses pregos maiores, né, para colocar nos pés. Mas você pode estar utilizando os menores também. E um prego menor para colocar o arame aqui, que é o que eu vou utilizar para poder fazer esse tipo de substrato com esse pedaço de tábua, né, com esse pedaço de soleira. Então, deixar aqui os materiais que eu vou utilizar. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui o tamanho que eu quero. Eu posso pegar aqui até um outro pedaço, né, para poder eu estar medindo aqui para poder eu ver o tamanho ideal. Lembrando que se eu quisesse fazer desse tamanho, eu faria também do mesmo jeito e eu poderia estar colocando mais de uma orquídea, 1, 2, 3. Um exemplo, Phalaenopsis, que tem um crescimento monopodial, ela cresce para cima, eu posso estar utilizando 3 Phalaenopsis neste pedaço de madeira. Então eu posso estar colocando uma aqui, outra aqui e outra aqui, e o esfagno aqui para poder reter a umidade, para que ela possa desenvolver as suas raízes. Então, só que nesse caso aqui, eu vou querer menor, né?
eu vou querer menor porque eu vou colocar apenas uma orquídea. E também tem uma outra questão, pessoal. Se a sua Cattleya, como por exemplo, né, aí eu falei de Phalaenopsis, a Cattleya, como ela cresce para frente, é interessante a gente utilizar esse pedaço de madeira, porque a gente coloca ela aqui nessa ponta e ela vai crescendo em cima da madeira, né? Então ela tem espaço para poder se desenvolver por décadas em cima dessa madeira, porque nós já sabemos que as orquídeas, as Cattleyas, principalmente as espécies, elas têm um crescimento muito lento. Elas não crescem tanto como algumas híbridas que tem aí. Nós temos alguns exemplares híbridos que entorceram muito rápido. Então, para esses casos, ela vai se desenvolver, né? Ela vai criar uma torceira aí muito mais rápido. Né? Então, não vai levar tantos anos assim para poder ela entorcerar, mas ela também consegue viver aí por muitos anos. No caso da Cattleya metistoglossa, que tem um crescimento mais lento, elas desenvolvem de 1 a 2 pseudobulbos no decorrer do ano. Então, uma orquídea desse tipo, ela vai ficar aqui por décadas. Disso pode ter certeza. Mas vamos lá ao que interessa. Então, eu vou marcar aqui para poder fazer o corte. Então, vou dividir aqui no meio. Vou riscar com a caneta, ou pode ser um lápis também. Tá vendo? Ficou um pouco maior, mas não tem problema. Tá vendo? Aqui o risco aqui no meio. E agora eu vou fazer o corte. Eu vou serrar, eu vou pegar esse serrote e eu vou serrar. Então eu vou ver aqui o local que eu marquei. E eu vou serrar esse pedaço de madeira. Não deixar o vídeo muito longo, eu já fiz aqui já serrei aqui o pedaço de madeira que eu preciso, e agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o substrato, né? Como é que eu deixo ele pronto para poder fixar a orquídea e pendurar. Essa parte aqui da porta, né, que a porta encaixa, eu deixo para cima, entendeu? Eu deixo para cima porque isso aqui também vai servir um pouco de apoio para as raízes da orquídea. E essa parte de baixo, que é a mais uniforme, eu vou deixar para eu colocar os pregos para poder formar o assento desse substrato na superfície. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar este prego aqui, o prego, eu não sei o tamanho desse prego, mas é este prego aqui, tá vendo? Ele tem 3 dedos assim de tamanho. Então você chegar em qualquer casa de construção, você vai conseguir perceber o tipo de prego. Mas não tem uma regra, né? Você pode estar utilizando um maiorzinho, você pode estar utilizando um menorzinho, não vai fazer diferença, entendeu? Isso aí não é regra. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui bem na ponta, não tão na beirada, porque corre o risco de rasgar a madeira, e aí não vai ficar legal. Então eu coloco o outro do mesmo lado, sempre procurando a mesma localidade e um pouco. Você não vai colocar o prego reto assim. Você vai colocar ele um pouco inclinado para fora para poder o substrato ganhar um pouco mais de estabilidade. Pronto. Não precisa bater muito para poder o prego entrar muito, mas você tem que colocar de uma forma que
o prego fique firme. E ele não vai aqui por causa da mesa, né? Por causa da bancada, que é de granito e pode correr o risco de trincar. Então, vendo? Coloquei, vai ficar dessa forma. Agora o que é que eu vou fazer? Colocar os pregos de cima para poder eu colocar o arame. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um suporte, né, para eu colocar, para ficar fácil de trabalhar e não danificar aqui a bancada. Pronto. Aqui agora eu vou fazer o seguinte, né? Aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o prego e aqui a gente tem que ter um pouco mais de atenção para a gente colocar no meio certinho, porque senão, quando a gente pendurar, ou vai ficar assim, ou vai ficar assim, entendeu? E ele tem que ficar certinho. Até mesmo para na hora que a gente fixar a orquídea, não ficar uma coisa, digamos assim, meio pendida para um lado ou para outro. Então a gente vai medir, se você tiver uma fita métrica, melhor ainda, para que não dê diferença aí. Mas isso aqui também não é um problema, que você pode estar fazendo o controle até com os próprios pregos. Então, se ficou um pouco pendido, você dá um toquezinho no prego para lá ou para cá e vai depender para que lado o material ficou pendido. Vamos fazer aqui a mesma coisa. Vamos olhar aqui, né, mais ou menos aqui a mesma distância. Estamos com o nosso substrato pronto para pendurar. Então, esse arame, como eu já falei, é muito maleável, né? É um arame muito bom para a gente se trabalhar. Eu gosto dele porque com os dedos mesmo a gente faz o que a gente quer. Pronto. Não precisa a gente colocar muito, né, dobrar o arame muito, mais ou menos uns 3 centímetros. Pronto. Com o dedo mesmo a gente consegue fazer isso. E está aqui o meu substrato prontinho para pendurar. Em outro vídeo, pessoal, eu mostrei algumas orquídeas fixadas nesse tipo de substrato. É claro que os outros substratos que eu mostrei foram tipo esses aqui, ó, de pendurar assim ou de pendurar assim na parede, né? Mas isso aqui, para que o vídeo não fique tão longo, eu posso estar mostrando em um outro vídeo, fazendo dessa outra forma em um outro vídeo. Se vocês acharem interessantes e vocês quiserem, deixem nos comentários que eu posso estar gravando um vídeo posteriormente, né, fazendo daquela forma, mas a técnica é praticamente a mesma. Então aqui está o meu. E antes de eu me esquecer, né, para quem ainda não teve acesso ao vídeo que eu mostro esse outro tipo de substrato dessa forma aqui, de forma cilíndrica, e a orquídea fixada, quem não teve acesso ainda a esse vídeo, ou está chegando aqui agora, é só acessar aqui em cima, no card, que vocês terão acesso ao vídeo. E voltando aqui, olha pessoal, que maravilha ficou este substrato. Tá vendo? Bem certinho. Olha, né? Bem niveladinho. Então a gente coloca, tá vendo? A gente pode pendurar lá no nosso orquidário, plantar a nossa orquídea. Além de ficar muito bonito, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que fica muito bonito e a sua orquídea vai viver aqui
por décadas, florescendo maravilhosamente bem. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um joinha, sente aí o dedo no seu like. Se vocês puderem compartilhar também, eu agradeço muito, né? Porque assim vai incentivar aquelas pessoas que desejam cultivar orquídeas, mas que tem algum bloqueio, né, e acha que para cultivar orquídea tem que ter muito dinheiro ou que tem que ter cursos assim, digamos, caríssimos. E na verdade não é isso. Então, de forma muito simples, nós podemos cultivar as nossas orquídeas. Além do mais, pessoal, para quem ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificações, para que assim vocês sejam informados pelo YouTube quando tiver novas publicações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.